Bom dia, pessoal do primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções, certo? E o conteúdo que nós vamos ver é esse daqui, funções definidas por fórmulas. Então, para iniciar esse conteúdo, vamos ver primeiro aqui só uma situação para a gente poder lembrar o que é uma função, tá? Então, vamos dizer que Joana ela está em Juazeiro do Norte. Ela está no centro de Juazeiro, tá? Centro de Juazeiro. E aí ela vai pegar um táxi para ir para outro local. Vamos colocar aqui outro local de Juazeiro do Norte. Vamos dizer que ela vai ao cinema, tá? Ela vai ao cinema, lá no shopping. Beleza. Para isso acontecer, como Joana está no centro e ela vai para o cinema, ela tem a opção de pegar um táxi. Então, ela tem a opção aqui de pegar um táxi. E aí, quando ela vai perguntar o preço do táxi lá para o taxista, ele diz o seguinte: ó, Joana, eu cobro R$ 5 de bandeirada. Então, R$ 5 de bandeirada. E cobro R$ 3 por quilômetro rodado. Opa, tá barato, né? Vamos colocar aqui 6. R$ 6 por quilômetro rodado. E aí, para a Joana saber o quanto que ela vai ter que pagar para o taxista para ele poder levar ela do centro de Juazeiro do Norte ao cinema, no shopping, ela tem que saber a quantidade de quilômetros, né? Que é lá do centro para o cinema. Vamos supor aqui que do centro para o shopping sejam apenas 3 quilômetros. Ó, 3 quilômetros. Então, quanto é que Joana vai ter que pagar para o taxista? Para a gente fazer essa continha, galera, é muito simples, ó. Ela vai pagar o preço que ela vai pagar, vou chamar de P, tá? Preço P. Ela vai pagar R$ 5 de taxa fixa, que é essa bandeirada. A bandeirada é um valor fixo, ele não muda. Independente de Joana andar nesse táxi 10 quilômetros, 15 quilômetros, ela vai ter que pagar o mesmo valor. R$ 5 de bandeirada. Mas ela também vai pagar um acréscimo de R$ 6. Então, um acréscimo de R$ 6 por quilômetro rodado. Eu vou chamar de X, tá? A quantidade de quilômetros rodados. Isso daqui que nós temos, P igual a 5 mais 6x, pode ser escrito assim também, ó. P de x é igual a 5 mais 6x. Isso daqui que nós temos é uma função. Por que é uma função? Nós temos um preço que está em função da quantidade de quilômetros rodados. Se Joana ela vai do centro ao cinema, então ela vai pagar R$ 5 de taxa fixa, mais R$ 6 vezes a quantidade de quilômetros, que são ali, ó, 3 quilômetros. Então, o preço que ela vai pagar, o preço que ela vai pagar vai ser de R$ 5 mais 6 vezes 3, que dá 18. Ó, o preço que ela vai pagar vai ser de R$ 23. Melhor ir de Uber. Então, R$ 23 ela vai ter que pagar. Se ela andasse 5 quilômetros, 6 quilômetros, se ela fosse para outro lugar. Então, é só você pegar a quantidade de quilômetros e colocar aqui no lugar do X, substituir no X, que aí você vai ter o valor final que ela vai ter que pagar. Essa situação ela pode mudar, dependendo da bandeirada, dependendo da quantidade de quilômetros rodados e assim vai. Esse exemplo eu trouxe para vocês, só para vocês relembrarem o que é uma função. Entenderem que uma função ela pode ser definida por uma fórmula. Ó. Aliás, aqui em cima, gente, ó, eu tenho uma fórmula P igual a 5 mais
6x. Ok? Eu poderia também utilizar outra situação. Ó, outra situação, para a gente lembrar aqui o conceito de função. Se eu disser que a função que relaciona um número inteiro ao seu dobro é f de x igual a 2x, daria para a gente compreender, ó, o dobro de um número. Então, se eu digo aqui, ó, f de 1, por exemplo, qual o dobro do número 1? F de 1, qual o dobro de 1? O dobro de 1 é 2 vezes 1. 2 multiplicado por 1, que daria 2. Quem é o dobro do número 3, por exemplo? Exemplo, tá? Ó, o dobro do número 3 é 2 vezes 3, que daria 6. E assim vai. Então, isso daqui é uma função que relaciona o dobro de um número inteiro, ó, ao próprio número, tá? Então, essas duas formulazinhas, tanto essa p de x igual a 5 mais 6x, quanto essa f de x igual a 2x, elas são funções que estão sendo definidas por fórmulas. Vocês vão se deparar com várias outras funções, várias outras fórmulas, lembrando que essas fórmulas a gente não precisa memorizar, tá? Vocês vão, como é um conteúdo novo, vocês vão se adequando e vão se habituando com o conceito de função ao longo do estudo. Fiquem tranquilos. Vamos aqui para o exemplo 1, né, desse conteúdo, funções definidas por fórmulas e também o valor de uma função num determinado ponto. Então, seja a função f de R em R, definida por f de x igual a menos 3x mais 8 sobre 5, calcule f de 3, f de menos 2, f de 1/4 e f de raiz de 2. Vamos lá, preste atenção. Eu vou calcular separadamente, tá bom? Ó, primeiro, aqui eu tenho uma fórmula que está sendo dada pela questão. Toda vez que eu pedir o valor de uma função, eu tenho que fornecer as informações necessárias para você poder resolver a questão. Então, eu tenho que a fórmula dessa questão é f de x igual a menos 3x mais 8 sobre 5. E aí, a primeira coisa que eu vou calcular é o f de 3. Então, vamos calcular aqui o f de 3. O que seria o f de 3? A primeira coisa que eu vou calcular, que é o que está pedindo primeiro. O f de 3 é o valor da função no número 3, no ponto 3. Ou seja, onde tiver x, eu vou tirar o x e vou colocar esse 3 aqui no lugar. Então, menos 3 vezes x, então 3 vezes 3, mais 8, dividido por 5. Ó, igual. Esse f de 3 não precisa repetir não, tá? Menos 3 vezes 3. Nós temos aqui 9, mais 8. Lembrando que esse sinal, gente, peraí. Tá muito grande aqui a borracha. Lembrando que este sinalzinho aqui, ó, ele tá na fração toda, tá? Então, a gente não vai fazer jogo de sinal, ele tá na fração toda. Dividido por 5, igual. 9 mais 8, eu vou ter 17 sobre 5. Então, a nossa resolução, a nossa resposta é essa daqui. Ok? Substituir o número que está dentro dos parênteses, eu substituo no x e vou operando com esse número, tá? Próximo número, f de menos 2. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. Bora lá. Menos 3 vezes x, ou seja, quem é x agora? É menos 2. Mais 8 dividido por 5. Igual. Menos. Aí eu tenho 3 vezes menos 2, que vai dar aqui menos 6, né? Ó, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Mais com menos, dá menos. Mais 8 dividido por 5.
Vai continuando. Eu tenho menos 6 mais 8. Menos 6 mais 8, gente, é 2, né? É como se fosse 8 menos 6. Então, esse menos que está aqui a gente conserva. Então, fica menos 2 sobre 5. Morreu Maria Preá. Tá aí. Agora, nós vamos calcular o f de 1/4. Então, vou apagar aqui, tá? Só para a gente calcular o f de 1/4. Caso você tenha dúvida, volta no vídeo e vai compreendendo aí o que nós fizemos. Vamos fazer aqui o f de 1/4. Tá vendo que eu estou fazendo cada um separadamente? Vamos lá. F de 1/4 igual menos 3 vezes x. Só que o x aqui é 1/4. Mais 8. Tudo isso aí dividido por 5. Ok? E aí, esse sinalzinho aqui, eu vou apagar, vou colocar mais aqui embaixo. Para vocês entenderem que o sinal ele está aqui. Igual 3 vezes 1, 3. Sobre 4, mais 8, dividido por 5. E não esquece do sinal de menos que está aqui. Beleza, temos aqui uma soma de frações. Aí você vai lembrar aí. Para você somar duas frações, você precisa calcular o MMC, né? Dos denominadores. Então, aqui é como se tivesse 1. Vamos lembrando aí, refrescando as memórias. MMC de 4 e de 1 é 4. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 4 dividido para 1 dá 4, né? 4 vezes 8, nós temos aqui 32, ok? Então, de novo, 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Tudo isso aí está dividido por 5. E lembrando que aqui tem um menos. Continuando. 3 mais 32 vai dar 35 sobre 4 dividido por 5. Se liga. Agora, nós temos aqui uma divisão de frações. Como eu tenho uma divisão de frações, eu vou lembrar o seguinte. Repete a primeira fração, que é 35 sobre 4. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 5 sobre 1, na verdade, é 1 sobre 5. Aqui tem um menos, né, gente? Então, 35 vezes 1, 35 sobre 4 vezes 5, 20. Lembrando que aqui tem um menos, aqui tem um menos. Aí, nós temos uma fração que dá para ser simplificada, né? Ó, podemos dividir o 35 por 5 e o 20 por 5 também. Então, nós temos menos 35 dividido por 5 vai dar menos 7. E 20 dividido por 5 vai dar 4. É isso aí. Esse foi o nosso primeiro exemplo. A aula já está um pouquinho longa, né? Então, eu acredito que os próximos exemplos eu vou deixar para a gente resolver na próxima aula. Para vocês poderem assistir, voltar ao vídeo, assistir de novo, procurar compreender. Porque, assim, quando a gente explica por vídeo, não tem as perguntas que tem na sala, a gente não sabe onde é que o aluno está com dúvida e tudo mais. E qualquer coisa é só vocês me perguntarem também lá no WhatsApp, viu? Um cheiro. E os próximos exemplos, ó, que são esses aqui, ficam para a próxima aula. Combinadíssimo. Um abraço.